Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like e deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Vamos colocar no papo a Camila Alves, setorista do Palmeiras no GE. Globo, para falar também do jogo de ontem e, claro, já mirando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Camila, boa tarde para você, bem-vinda ao Tá Na Área. Mudanças na escalação que chamaram a atenção, né, do Abel Ferreira nesse jogo contra o Sporting Cristal. Chamaram bastante, Benel. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Sport TV hoje. E eu acho que chamou a atenção principalmente por conta da mudança de esquema que o Abel fez. Até antes de começar o jogo, ainda existia até uma dúvida, né, sobre como é que o time ia se comportar dentro de campo, porque, querendo ou não, o Abel entrou para esse jogo sem colocar um lateral direito de ofício. Ele entrou com 3 zagueiros, mas, ao mesmo tempo, era aquela coisa, né? Era um funcionamento de um time que ele, numa certa fase, ele se defendia de uma forma e atacava de outra. Então, o Bruno Fux, ele atuava defendendo ali como 3 zagueiros, mas terminava atacando como se fosse dando mais apoio ali pela ponta direita, pela lateral direita do time. Foi um time que, no final das contas, terminou se comportando relativamente bem. Ainda está longe de dizer que foi um desempenho, digamos assim, muito bom do Palmeiras, mas levando em consideração as últimas 3 partidas, né, o desempenho que o time vinha tendo, já houve uma evolução, deu para ver que houve pelo menos aí uma melhora, e também precisa levar em consideração o fato de que o Abel teve alguns desfalques, né, para esse jogo. Então, o próprio meio de campo, ele terminou formado sem, digamos assim, um camisa 10 de origem. Atualmente, o Abel vê o Rafael Veiga e o Maurício como sendo as opções para essa função, mas já que os dois estavam, né, por questões físicas, não puderam participar do jogo, então o Felipe Anderson foi quem terminou assumindo, né, esse posicionamento. Então foram aí algumas mudanças, de certa forma funcionou. Acho que foi um jogo até que demorou um pouco para poder engatar. Quando engatou, terminou saindo muitos gols de ambos os lados, mas é pelo menos uma vitória aí para poder trazer confiança para esse time e aliviar, né, um pouco o momento que vinha aí depois de 3 jogos sem vencer. Agora, Camila, já tem problemas pensando no jogo do final de semana, né? Ou problemas, mas tem soluções também. Tem os dois lados, dá para ver o copo meio cheio ou meio vazio. Tem outros problemas, outras lesões, mas tem jogadores que podem voltar. Como é que, apesar de recente o jogo de ontem, já consegue pensar o Abel na partida de domingo? É isso. Terminou sendo a tônica, né, dessas últimas semanas do Palmeiras, dos últimos meses. Essas lesões terminam se acumulando, então vira um processo mesmo de administração desse departamento médico e dos jogadores que estão à disposição. Mas especificamente para esse jogo agora contra o Sport no fim de semana, o Mike, né, que ele chegou a entrar ainda no decorrer do jogo ali dessa última partida, mas ele passou por exame, estava sentindo dor, depois de ele passar por exame foi constatado uma lesão muscular na coxa esquerda, então por conta disso ele já iniciou o processo, né, de tratamento com o departamento médico do clube e já dá para cravar que ele está fora desse jogo. O Palmeiras ainda treina, né, na manhã de sábado, antes de viajar para o Recife, mas ele já é uma ausência confirmada. Ao mesmo tempo, existem pelo menos 2 notícias positivas, que é o caso do Rafael Veiga e do Aníbal Moreno, que foram também ausências por conta de questões físicas nesse último jogo, mas nessa sexta-feira eles voltaram a treinar com o elenco, já participaram normalmente com o grupo. Então, ainda que exista o sábado aí para poder dar mais tempo, né, de trabalho para esses dois e ver se realmente eles vão ter condição, pelo menos nesse momento existe uma perspectiva positiva de que eles possam voltar a jogar no domingo, Camila. Uma mudança de escalação também que chamou a atenção foi o posicionamento do Felipe Anderson, né? Acho que não só no jogo de ontem, mas no fim da partida contra o Botafogo ele entra mais centralizado, né? E o Felipe Anderson a gente lembra muito bem. Chegou em 2024 com uma expectativa muito alta, falou-se na questão de readaptação ao futebol brasileiro e talvez até no posicionamento, porque o Abel colocou ele muito pelo lado esquerdo e inclusive na entrevista coletiva depois do jogo de ontem, ele confirmou que pensa no Felipe Anderson como um jogador aberto pela esquerda. E resolveu o problema do Paulinho também. Disputando posição com o Paulinho. Sem querer, ele falou do Paulinho, a gente tinha essa dúvida. Né, a dúvida ele fez o desenho todo, né? Ele falou os dois que brigam pela posição de camisa 5, 8, 10, e ele não colocou o Felipe Anderson como esse 10, né? As opções para ele, para essa posição, são Veiga e Maurício. É tão bom quando o Abel fala de futebol, né? Ontem a entrevista dele foi boa. Né? Exato. Eu pensei nisso, realmente. Falou tanto de futebol. Será que é porque os 3 pontos vieram? Enfim, é uma pergunta que eu deixo no ar. Mas é isso, para você também, o Felipe Anderson, te perguntando até se ele foi bem nessa função e se realmente é um jogador que não briga com o Veiga quando o Veiga estiver à disposição. Assim, depende muito de como o Abel vê o jogador, né? O Felipe, ele surge no Santos como esse meia central, mas como ele surge ali num período que tinha Paulo Henrique Ganso, que tinha Alan Patrick, ele foi colocado como um jogador que partia do lado do campo, mas que não era exatamente um ponta. Então, é aquele cara que sai do lado e vem pro centro, né? Que vai se somar ao outro meia, como se fosse um segundo meia, um elemento surpresa chegando ali, e no momento defensivo ele vai vir marcar o lateral. Na Itália ele se deu muito bem assim, né? Acho que tem a ver com o Palmeiras a questão da adaptação do jeito que o Palmeiras joga. O Palmeiras é um time que circula muito rápido a bola, não tem muita pausa na circulação de bola.
O Felipe é um jogador que é diferente nesse sentido. É um jogador mais cadenciado, que precisa mais de uma posse mais longa para ele entrar em contato ali, para ele ser ativado no jogo. Acho que tem muito essa incompatibilidade, a gente pode colocar assim, mas acho que é obrigação do jogador tentar se adaptar. É isso, ele atua muito tempo lá, ele tem experiência para isso. Eu gosto dele saindo do lado direito ou do lado esquerdo, eu não gosto dele centralizado não. Acho que ele tem dificuldade quando ele recebe a bola de costas ou quando ele é alvo muito fácil da marcação de um volante. Quando o volante gruda nele, ele tem dificuldade de sair. Não acho que ele tenha feito um grande jogo ontem. Eu até acho que o Palmeiras, entre os 30 ali, dos 30 até o final do primeiro tempo, e principalmente os 10 primeiros minutos do segundo tempo, o Palmeiras foi bem nesse período. Né? Não foi um jogo fácil. É claro que o Sport Cristal é uma equipe que tecnicamente está bem abaixo do Palmeiras, isso é óbvio, mas foi um time que se motivou demais para esse jogo. Era nítido isso, na feição dos jogadores, na linguagem corporal, na marcação, do jeito que jogaram. Não foi um jogo simples, o Palmeiras conseguiu até no primeiro tempo superar a parte mais difícil do jogo. Aí a gente está vendo o gol. Né? O gol, para mim, primeiro gol, é um exemplo daquilo que o Palmeiras teve de melhor no jogo. A entrega absurda, né? Essa disputa de bola dentro da área do Facundo Torres com o Vitor Roque. E aí a finalização pro Estevão marcar o gol. A comemoração do Estevão mostra isso que você tá dizendo. O segundo tempo, acho que ali o Palmeiras perdeu... Eu tinha perdido um gol claríssimo já também no jogo. Tinha perdido de cabeça, né? A jogada boa do Piquerez. Aliás, eu acho que o lado esquerdo do Palmeiras funcionou melhor ontem com o Piquerez e o Facundo Torres. Acho que melhorou um pouquinho nesse sentido. E o início do segundo tempo foi muito bom do Palmeiras. Os 10, 15 minutos ali iniciais do segundo tempo era pro Palmeiras resolver o jogo, né? Ele teve várias oportunidades ali. Lucas Evangelista 2, Emiliano Martins teve uma. Teve um outro que teve uma chance também, que agora me foge a memória de quem foi. Se eu não me engano, foi o Facundo Torres. Cara, foram 4 chances ali. Era pra fazer pelo menos uns 2 gols e matava o jogo ali. E aí o cara acerta um pombo lá de longe. O Palmeiras foram 2 vacilou pombos ontem, né? Vacilou nisso ontem. Sim. Foram 2 vacilos de proteção de frente da área, né? Até o Abel falou sobre isso na coletiva também. E assim, só pra não ficar em cima do muro, não acho que o Felipe Anderson tenha feito um grande jogo, não. Ele melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas ainda tá devendo. Acho que, por exemplo, na reta final do jogo contra o Botafogo, ele foi melhor do que ontem, um comparativo das 2 atuações. Também acho. Você tocou no ponto dos 2 gols sofridos ontem e acho que esse é um ponto de observação também para o Palmeiras. É claro que a gente vai ver nesses confrontos de Libertadores, principalmente na fase de grupos, duelos muito mais. A competição, vindo, você falou da questão da postura do time do Palmeiras, a gente vai ver muito isso dos adversários, né? Porque como a qualidade técnica dos times brasileiros é muito maior, naturalmente a gente vai ver os times tentando equilibrar nas disputas individuais, nas chegadas, né? Tentando se doar ao máximo para ter competição. Então isso, os clubes brasileiros em geral vão encontrar nessas competições sul-americanas. E ontem, talvez o que tenha chamado a atenção também no Palmeiras, além dessa questão ofensiva que a gente já está discutindo há algumas rodadas, mas esse espaço à frente da área que permitiu ao Sporting Cristal, que é o time que nem ficou nítido, não tem tanta qualidade assim, mas de fora da área acertou 2 chutes. Um adversário que tem um pouquinho mais de posse de bola até na frente da área, talvez tivesse até criado mais, né, Calma? Mas aí são bolas, a famosa bola descoberta, né? Ou seja, não tem ninguém ali tirando o chute do jogador ou o passe do jogador. Só que aí foram 2 pancadas, né? Acho que tem um mérito, obviamente, do jogador que foi lá e finalizou muito bem, que foi um golaço, né? E faltou realmente os atletas que estão ali mais próximo da área. Jogou de uma forma até então diferente com os 3 zagueiros, né? Mas ainda falo que teve ainda essa questão do Bruno fechar mais como um lateral mesmo ali, né? E naturalmente o Piquerez liberado para atuar pelo corredor esquerdo, que é uma coisa bem comum de acontecer do lado do Palmeiras. Mas aí é isso, uma bola, é você ter atenção para você reagir o mais rápido possível. E nem acho que tenha sofrido tanto com a questão de jogar fora em si. Faltou ser mais esperto para diminuir esse espaço ali. Mas acho que fica a resiliência do Palmeiras, de buscar o resultado até o fim. É uma característica desse Palmeiras do Abel, é um time que vai até o fim. E acho que no jogo de ontem mostrou isso. O importante era vencer. Essa é a grande verdade. Eu fiquei com a mesma sensação nos 2 gols, não sei se vocês concordam. São 2 jogadas muito parecidas, né? Só que uma é do lado esquerdo e outra do lado direito. É uma troca de passes do Sport Cristal pelo lado, troca de passe curto. E aí a preocupação dos volantes do Palmeiras, que não estavam próximos da jogada, era de proteger a área, né? Eles correram na direção da área, não sei se havia alguma orientação de ter alguma cautela ali, com cruzamentos que não viessem da linha de fundo. Acho que muito gol sofrido de bola aérea Pode ser também, talvez, né? Meio que uma proteção ali voluntária do jogador. E aí, o volante, quando entra muito na área antes da hora, você vai desguarnecer a frente da área. Foi o que aconteceu nos 2 gols. Vai jogar uma troca de passe pelo lado, não veio o cruzamento na área, veio o passe para a entrada da área, e os 2 volantes do Sport Cristal chutam muito bem.
Pretel e Távora, o nome dos 2 volantes. O Távora, inclusive, joga na seleção peruana, alguns partidos no canhotinho, pega bem de longe. E só sobre essa questão que a Aline bem lembrou, eu não acho que teve novidade no esquema tático do Palmeiras ontem, não. O Palmeiras, desde que o Abel chega ao clube, ele trabalha dessa forma. Um lateral faz a saída alinhada aos 2 zagueiros e o outro lateral se projeta. Piquerez já fez os 2 papéis, ontem ele estava mais adiantado. Marcos Rocha, Mike já fez. E ontem o Bruno Fux, ele não jogou de zagueiro, ele jogou de lateral. Ele era o lateral da saída de bola, quando o Palmeiras defendia, ele fechava a linha de 4 pelo lado. É só a gente pensar no seguinte. A novidade foi a improvisação do Fux. Do Fux. Né? Exato. Isso Já tendo tinha Mike acontecido. já à disposição, né? Chamou atenção isso. Chamou atenção. E já tinha acontecido no Atlético Mineiro, porque o Fux entrou bem no final do jogo contra o Botafogo. Ele que dá aquele lançamento pro Flávio Lopes perder o gol. Acho que o Abel quis premiar isso. É só a gente pensar no seguinte. Se o Palmeiras está jogando com 3 zagueiros, vai ser o Estevão que vai fechar o lado direito como um ala? Não vai ser, gente. O Estevão vai jogar à frente do lateral, porque você não pode exigir que ele faça isso, né? Acho que o Abel não faria isso com o Estevão, porque é um desperdício de talento. Camila, outra opção que o Abel ganhou recentemente, que já foi titular, inclusive, nos primeiros jogos, tanto de Brasileiro quanto de Libertadores, foi o Lucas Evangelista, né? Fez uma boa partida ontem e aparece como esse concorrente pro próprio Richard Rios. Começou no banco, tudo bem, fez o gol da vitória, mas agora tem essa disputa no time do Palmeiras, né? Com toda certeza. Não só fez uma boa partida, como tem feito boas partidas, né? Apesar do desempenho, digamos assim, abaixo, né, do rendimento que o Palmeiras costuma apresentar, os últimos jogos, desde que ele entrou, ele tem feito partidas bastante boas, assim. A gente costuma dizer até, nem sentiu o peso da camisa, chegou, já entrou jogando. Ele foi um cara que não pôde atuar, né, no Campeonato Paulista, na final especificamente, porque ele já tinha atuado pelo Bragantino, então nesse processo de transferência só pôde estrear realmente lá no jogo do Brasileiro, mas nesses 2 jogos ele foi bem, teve uma boa estreia, encaixou, digamos assim, naquele meio de campo, já atuou com 2 formações diferentes ali, né, dividindo o meio de campo com atletas distintos e dá justamente uma competitividade nessa posição, que era uma posição que estava faltando isso. Eu acho que até em algum Tanária aqui anterior a esse, eu me lembro que a gente conversou assim, sobre essa chegada do Evangelista, como dava esse fator assim, de competitividade. Porque antes da chegada dele, o Abel só tinha o Richard Rios, ou então o Alan, que é um jogador, né, que subiu definitivamente da base nesse ano. É um jogador que tem muita polivalência, ele pode atuar tanto nas pontas como no meio de campo e também nessa função de segundo volante. Mas aí agora, né, o Abel ganha mais uma opção e não à toa, ele tem jogado, né, como titular nesses 2 jogos. É um cara que pelo menos aí chegou com boas notícias, né, para a torcida. Desde a apresentação a torcida já gostou bastante dele, ele é um cara bastante comunicativo, então já chegou assim, digamos, com portas abertas e vai ser uma boa notícia, né, para o Abel nesse início de temporada. E vai tá estimulando uma competitividade entre os companheiros ali, criando, né, uma rivalidade interna que é bom pro Palmeiras e eleva o nível também desse elenco. Deixa eu agradecer a Camila Alves, não esquecendo de parabenizar, porque temos uma repórter concorrendo ao maior prêmio de jornalismo esportivo do mundo. Parabéns. Né, minha amiga? AIPS Awards, tem Camila Correia Alves aí concorrendo com a belíssima matéria lá no GE. Globo, trazendo uma matéria importantíssima sobre a sede no futebol feminino. Então, parabéns, boa sorte. Obrigada, Mas querida. já a indicação já é um prêmio. Obrigada, Camila, mais uma vez, pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. Parabéns pela matéria, mais uma vez, pela indicação. Palmeiras Esporte, um dos jogos, né, dessa rodada, dessa segunda rodada de Campeonato Brasileiro. Vou botar na tela todos os jogos dessa rodada, então. E estou trazendo aqui agora uma imagem do SofaScore, mostrando aqui as informações da partida. O Palmeiras finalizou 19 vezes, contra 14 do Sporting Cristal. Não tem como o Palmeiras sofrer tanto para um time que é bem limitado, né? Além disso, o meio-campo deu muito espaço. Não tem como você deixar os 2 gols do Sporting Cristal, aquele espaço no meio-campo. Faltou aproximação, colar no adversário, marcar. Não, deixa o cara dominar, ajeitar e chutar com muita tranquilidade. E aí teve a felicidade do jogador de acertar 2 belos chutes. Apesar que no primeiro gol eu acho que se o Everton tivesse bem posicionado, poderia pegar ou não, né? Aí vai de posicionamento, da visão de cada um no jogo, né? Já no segundo gol, não, aí não tem como, aquela bola ali é praticamente defensável. Mas enfim, Libertadores, o que importa é ganhar. Tinha que ganhar esse jogo. Perder 2 pontos para esse time, que é de nível técnico, acredito que vai ser o último do grupo, não tinha como. Bom, 3 pontos, estamos na segunda colocação do grupo. Só estamos perdendo na questão de saldo de gols, que o Cerro Porteño ganhou o primeiro jogo contra o Bolívar por 4-2. E aí na semana que vem tem um jogo contra o Cerro Porteño no Allianz Parque. Clima vai ser meio tenso, né? Devido à repercussão da época do Luigi. Mas acredito que nesse período, apesar que não vai ter tempo para treinar, a Abel tem que preparar melhor esse time para poder a gente sair vencedor. E
conseguir o máximo de ponto possível para se classificar para a próxima fase. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like aí, seu comentário também e até a próxima. Valeu!